Olá, amigos e amigas. Primeiro eu gostaria de pedir a vocês que não apenas assistam o canal, mas se inscrevam nele, pois isso lhe dará mais força, mais vigor, mais amplitude. E recomendem este canal, Encontro com Luiz Manfredini, aos seus amigos, às suas relações nas redes sociais. Bem, hoje eu gostaria de lhes dizer o seguinte: o modo com que os grandes jornais brasileiros, a grande mídia brasileira, notadamente os jornais do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o Globo, vem tratando o presidente Jair Bolsonaro com muito rigor, com palavras duras. Vejam, o Estadão chama as articulações e iniciativas do presidente Bolsonaro como arreganho, que significa atitude de desafio, de ameaça, de intimidação. Diz que os seus correligionários são camisas pardas travestidos de patriotas e que são acelerados, ou seja, facínoras, criminosos, pessoas de má índole, más, perversas, né? E diz mais, considera o bolsonarismo detentor de uma tendência congênita ao golpismo e à ilegalidade. Hoje, dia 29 de maio, sexta-feira, o seu editorial tem o seguinte título: As certezas do Ferrabras. Ferrabras é aquele que conta bravatas, aquele que alardeia coragem sem ser corajoso, fanfarrão, bravateiro, né? O Globo não fica atrás. Diz textualmente o seguinte: decoro e respeito à ordem constitucional jamais foram traços do caráter do mal militar do deputado medíocre. Por que haveriam de ser do presidente da República? E menciona ainda o que considera a estreiteza moral, cívica e intelectual de Bolsonaro. Nada do que afirma esta mídia, nenhum dos seus adjetivos em relação ao Bolsonaro são inverdades. Bolsonaro é exatamente assim. O que se indaga é o seguinte: essa turma já não sabia tudo isso antes? Não sabia que Bolsonaro era um deputado do baixíssimo clero, um encrenqueiro, um mal-educado, um misógino, que defendia abertamente a ditadura e, pior, a tortura e a matança dos seus adversários políticos, que agredia mulheres e jornalistas e não mostrava a menor ideia a respeito de um projeto para o Brasil. A verdade, convenhamos, Bolsonaro é hoje apenas uma exacerbação do Bolsonaro de sempre, cujos vícios são obviamente amplificados por ocupar a presidência da República. As elites econômicas cujos interesses esses grandes jornais vocalizam já sabiam de tudo isso, mas apoiaram fortemente a sua candidatura, porque era ele, Bolsonaro, ou Haddad, ou seja, o PT e a esquerda de volta ao poder. Havia, ademais, um programa ultraliberal representado por Paulo Guedes, à frente do governo no campo da economia e que era de grande interesse dessas elites, que fizeram, diga-se de passagem, o mesmo com Collor, que conheciam muito bem, sobretudo, os seus atributos. Mas é a Collor ou Lula? Então apostaram no Collor com todos os defeitos que eles sabiam que Collor tinha. Depois, 2 anos adiante, quando o Collor bateu, de certo modo, com setores dessa elite econômica, se desfizeram dele, arrumaram o impeachment. Não é isso? Agora, com o Bolsonaro, é algo semelhante. Foram forçados, tangidos a apoiá-lo, e o apoiá-lo. Mas Bolsonaro hoje representa, para essas elites, um estorvo para os seus negócios, um obstáculo pela confusão que causa e pelo mau governo que realiza,
a implementação do ultraneoliberalismo de Paulo Guedes. Ora, isso agravado, obviamente, pela pandemia. Não tem ele uma política para a economia agora, nem para o pós-pandemia. E transforma o Brasil num celeiro do coronavírus. Tudo isso prejudica os negócios, provoca evasão de capitais e, obviamente, assusta as elites econômicas. Mas elas são assim, nós sabemos. Não se importam com o Brasil, na verdade. Se importam com os seus interesses. E se os seus interesses estão sendo prejudicados, tira-se o presidente ou o ministro. Infelizmente, é isso que se passa. Deviam fazer autocrítica, mas não fazem. Deviam reconhecer a sua responsabilidade em tudo o que está acontecendo. Mas não admitem isso e se contentam em fazer uma campanha com adjetivos muito fortes contra Bolsonaro. É bom que o façam. Bolsonaro precisa sair. O Brasil precisa tirar Bolsonaro da presidência. Mas não esqueçam que foi essa turma que o colocou lá. Um abraço, amigos. Até mais.